Quando se fala em container, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Tenho certeza que você lembrou daqueles caixotes imensos de metal que são usados no transporte marítimo, não é? Talvez você não saiba, mas essa enorme estrutura também pode ser transformada em uma casa completa. Pois é, o nosso programa hoje vai mostrar uma casa container, um novo estilo de moradia que, além de ter um preço bem atraente, ainda ajuda a preservar a natureza. É informação, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. O Ecocidade está no ar. Chegamos em um condomínio em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Aqui o arquiteto Danilo Corbas construiu a sua casa. Até aí nada de muito especial. Mas o grande diferencial dessa residência é que ela foi toda projetada dentro de containers. E para conhecer um pouco mais sobre essa ideia que está ganhando o mundo e também, claro, conhecer essa casa container, eu converso agora com o Danilo Corbas. Tudo bem, Danilo? Tudo bom? Obrigado por terem vindo. Imagina, um prazer todo nosso. Bom, eu queria saber como é que surgiu essa ideia, né, de você criar uma casa container, construir uma casa container. Bom, a ideia, eu acho que saiu da necessidade um pouco, que eu tinha que construir minha casa, e saiu da minha experiência profissional, da minha vontade de trabalhar com uma linguagem mais próxima do industrial, de um delírio estético, né? Esse foi o início de toda a história de fazer a casa em container. Acho que é importante também a gente falar para os nossos telespectadores que o conceito de arquitetura sustentável, dentro dessa ideia, né, das casas containers, não é só fazer a casa a partir de um container, mas também respeitar essa questão da luminosidade, evitar muito consumo de energia. Como é que você colocou isso dentro do seu projeto? A gente já sabe que as janelas têm essa função de levar mais luz para a parte interna da casa. E as outras coisas? A boa arquitetura, quando a gente faz, a gente procura fazer com que ela tenha uma interação com o local, né? Você vai tentar estudar qual que é a melhor posição para uma casa ter um bom desempenho térmico, e no caso de uma casa container isso é muito importante, eu diria que é fundamental. Então você já começa a olhar o posicionamento, a implantação no terreno, como é que ela vai ser, como é que você vai ventilar essa casa, como é que você vai sombrear essa casa. E uma coisa vai puxando a outra, que nem o fio da meada, né? Que você vai puxando e desfazendo os nós. E cada elemento novo de sustentabilidade que a gente queria colocar dentro do projeto, que eu achei interessante, ele vai começando a compor e vai começando a ter uma participação no projeto que de repente ele pode até repetir em outros lugares e tal. Então foi dessa forma, primeiro pensando nessa história toda da interação com o terreno, do menor impacto possível no terreno, do melhor desempenho possível dessas variáveis, e depois as coisas que a gente foi querendo colocar dentro, né? O que escolhendo sempre o menor impacto, o material mais sustentável. Foi por aí que foi surgindo esse projeto aqui, né? Esse em particular. A sua casa ela está localizada em um condomínio formado por casas, digamos, tradicionais, né? Como a vizinhança recebeu esse projeto? Como é que eles veem, né, essa casa tão diferente? Então, o pessoal que mora aqui na Granja Viana, ele tem uma visão um pouco diferente, um relacionamento um pouco diferente com o espaço, né? As pessoas já se dispõem a vir morar um pouco distante de São Paulo por querer espaço maior, por querer um pouquinho mais de contato com a natureza. Mas no começo, né, as pessoas quando viram chegando aqui esses containers que não estavam prontos nem nada, as pessoas se assustaram, né? Mas como o processo foi muito rápido, né, a gente marcou às 7 horas mais ou menos aqui com os caminhões e tal, e deu meio-dia e já estava tudo colocado, né? Claro que depois teve toda a execução do restante. E no começo gerou uma certa preocupação deles, né? Porque o container, primeiro porque era muito inusitado, né? Essa é uma das primeiras, se não a primeira casa em container a ser habitada efetivamente. E então as pessoas mal sabiam do que se tratava e achavam que, sei lá, que vinha aqui alguém
piorar o padrão de vida, né, das pessoas, o padrão econômico do condomínio. Mas com o tempo as pessoas começaram a entender que tinha um motivo por se fazer, a questão da sustentabilidade é importante para essas pessoas e ela começou a se tornar uma casa simpática para a vizinhança. As pessoas hoje têm uma referência, falam, moro lá, perto da casa de container. É uma referência, as pessoas acabam conhecendo e gostando da proposta. Bom, e será que você pode apresentar a parte interna da casa pra gente? Vamos entrar. Vamos lá? Obrigada, licença. Bom, Danilo, quantos contêineres formam esse projeto aqui da sua casa? São 4 contêineres marítimos de 40 pés. Né? Então você tem na parte de baixo, na verdade a planta forma um H. Eu diria que a parte de baixo são as 2 perninhas do H e a parte de cima é a ligação entre elas. Aqui a gente está na parte da sala de estar, né? A sala de TV. Aqui a parte da sala, é um espaço bastante integrado, né? Sala de jantar e cozinha, aqui é a sala. E para ali eu tenho um escritório e um lavabo. Todo esse espaço é formado por um container, é isso? Esse espaço essa daqui é uma das perninhas do H, entendeu? Essa linha aqui é uma das perninhas do H. Ok, ali mais adiante a gente tem a parte da cozinha, que já é um outro container, isso? O outro lado, o lado oposto é a outra perninha do H. E o meio da sala é a projeção da ligação, da ligação entre as 2 perninhas que faz a letra. E como foi que você conseguiu esses containers? Como foi esse processo? Primeiro foi pesquisa, né? Entender como é que funciona o mercado, né? Quem oferece para vender container usado e como é que a gente conseguiria adquirir. E depois a pesquisa da qualidade dos containers, como é que é o estado deles, né? Ou seja, o quanto ele está batido, o quanto que ele está enferrujado ou não, né? Se ele está alinhadinho ou não. É isso que a gente faz. E fala um pouquinho sobre os passos, né? Desde a concepção do seu projeto até a edificação de fato aqui da casa. Então, em primeiro lugar, a gente tinha que escolher um terreno, né? E, bom, a gente estava preocupado com um condomínio em que fosse possível construir alguma coisa que não seja alvenaria, né? Porque tem alguns que têm alguns tipos de, às vezes por legislação muito antiga, eles querem proteger o padrão da construção, limitando o tipo de construção que vai ter. Depois a gente teve que fazer uma verificação junto ao município, né, se a gente conseguiria fazer a aprovação, né, entrar com o processo de aprovação, conseguir a aprovação, então, então procurar os containers, né, e levantar a mão de obra que a gente ia precisar para cá, para essa construção. Falando em mão de obra, é fácil encontrar pessoas que saibam trabalhar com esse tipo de projeto? Porque eu imagino que seja muito inovador aqui no Brasil, né? Então, talvez o inovador seja o fato da gente estar propondo uma coisa diferente, mas a gente propõe uma coisa que hoje em dia qualquer profissional, ou de serralheria, ou de eletricidade, ou de hidráulica, eles conseguem fazer, faz parte do dia a dia as coisas que a gente pede a eles. Porém, eles têm que ser orientados, né, para que eles entendam qual que é a diferença, né, na atividade deles, e depois eles vão sozinhos. Mas no começo não foi tão fácil, né? Essa casa aqui é uma casa piloto, onde a gente fez diversas experimentações, né? Batemos a cabeça, acertamos, entendemos como ia funcionar o processo, né? E então no começo até eu mesmo não sabia exatamente o que é que eu ia falar. Eu fui meio que no cheiro, né? Meio que na sensibilidade, tentando explicar até onde eu sabia para os operários, e aí com a repetição eu entendi que é fácil, qualquer profissional pode fazer, mas tem que ter uma orientação porque existe uma diferença. Ela é pequena. Quando o operário entende o que é que difere de uma casa normal, ele vai sozinho.
Maravilha. Bom, a gente vai continuar conversando com o Danilo e conhecendo um pouco mais dessa casa container que, como eu falei no início do programa, é uma ideia bastante inovadora e que está ganhando o mundo. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Ecocidade. Estamos de volta com o Ecocidade, hoje mostrando uma casa container. Aqui a casa do Danilo Corbas, que fica em um condomínio em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Agora a gente está indo para onde, Danilo, aqui da sua casa? Aqui é uma área de lazer, né? Eu gosto de fazer churrasco, essas coisas, né? Então a gente fez um espaçozinho aqui para poder receber os amigos e tal. Senta aqui, por favor. E ficou esse espaço gostoso aqui, que é... Bom, às vezes até trabalho aqui, para você ter uma ideia. Já que você falou em amigos, como seus amigos, familiares receberam, né, essa ideia, essa proposta de casa? Então, entre os familiares era aquela coisa, né? Você tem que apoiar, né? Afinal de contas. Mas, por exemplo, minha mãe sempre falava, Danilo, você tem certeza que você vai fazer isso e tal? Mas no final das contas ela sabe, né? Ela sabe que, bom, é profissional, que já tem um pouquinho de experiência e tal. Mas no começo ela ficou desconfiada mesmo. E depois, claro, vendo como é que a coisa andava, ela também se rendeu, né? E curtiu toda a ideia. E com os amigos, eu tenho muito amigo arquiteto, né? Então muitos assim ficavam esperando, né, para ver o que ia acontecer. Até falam, pô, você é louco, né, de fazer isso e tal, mas eu percebi que ninguém ficava indiferente, essa que é a verdade, né? Ninguém ficava indiferente. Ou a pessoa gostava muito, ou a pessoa ela não ficava indiferente, às vezes ficava até nervosa, assim, sabe? Você via que se mexia na cadeira tal, quando estava conversando sobre o assunto. Mas assim, quando as pessoas entenderam a proposta e tal, e viram que tinha um embasamento técnico, e que não era só mais o Danilo cabeça dura, que é firme nas ideias e tal, então eles começaram a curtir. Hoje frequentam a minha casa. Acho que eu hoje em dia tenho apoio de todos que eu consegui conquistar, não tenho nenhum tipo de oposição ao meu tipo de trabalho e projeto. Que bom. E quanto tempo durou a construção aqui da sua casa, Danilo? Foram 7 meses. É um prazo que, se você considerar para uma casa convencional, ele é rápido, mas poderia ter sido muito mais rápido porque essa casa aqui foi piloto, que nem eu te falei já. A gente, por fazer uma experiência, por estar experimentando materiais, utilizando materiais de empresas que estavam colaborando com a gente dentro dessa experiência também, demorou um pouco mais. Hoje em dia, uma casa dessas daqui, como a minha, eu consigo fazer entre 4 e 5 meses. Dependendo, claro, existem outros fatores, tem prefeitura, tem material que atrasa, tem chuva, como qualquer construção. Mas, assim, no mínimo a metade do tempo, né, de uma casa convencional a gente consegue fazer. A questão do tempo, a questão do preço também, por ser baixo, né, são fatores atrativos. E a gente sabe que em outros lugares do mundo, Inglaterra, Japão, Holanda, os containers eles são utilizados não só para casas, né, para construção de casas, como para escritórios, restaurantes. Aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, seria uma alternativa para otimizar mais os espaços de cidades tão populosas como São Paulo? Olha, é mais uma técnica, né? Eu acho que cada técnica ela é adequada para um determinado fim, para um determinado problema, né? Ou seja, para resolver um determinado problema. Se você precisa de rapidez,
é uma escolha, é ponto para casa container. Se você está preocupado com sustentabilidade, quer fazer uma construção sustentável, 2 pontos para casa container. Mas às vezes não dá, né? Às vezes você precisa, sei lá, às vezes o projeto, a situação pede uma casa de concreto, que você vai fazer um arrimo e vai aproveitar para, sei lá, são tantas situações, é mais uma alternativa. Bom, Danilo, as pessoas cada vez mais estão preocupadas com a sustentabilidade, levando esse conceito para diversos setores e a arquitetura também, né? Tem a arquitetura verde, a bioarquitetura. Fala um pouquinho mais sobre esses conceitos. Existem vários termos para denominar uma coisa similar, Todo mundo está preocupado com o impacto ambiental da atividade da construção civil, que é muito forte, né? Tem muito resíduo de construção civil. Quando a gente fala em construção convencional, a gente tem muito problema de, sei lá, assoreamento de rio para tirar areia, aí você tem o impacto da atividade em si. A areia é a base da construção civil que a gente conhece aqui no Brasil. E no outro dia, justamente, teve ali uma represa de resíduos que abriu, que se rompeu e contaminou o rio. Foi rápido. Eles conseguiram até controlar, não foi como no caso da Samarco e tal, mas veja, é uma atividade que ela realmente é danosa, é perigosa, ela traz um impacto muito forte com a natureza e a gente tem que realmente pensar em alternativas, né? Eu já tenho quase 50 anos e tal, mas a moçada que está chegando vai ter que pegar essa bandeira e continuar, né? E desbravando e tal, porque realmente não tem outra alternativa, né? Se a gente continuar construindo da mesma forma, exatamente como a gente vem, a gente vai ter um problema futuro muito sério, né? Que na verdade já no presente, né? E há quanto tempo você mora aqui nesse condomínio, dentro de uma casa container? Eu moro já há 5 anos, vai para 6 anos já, e eu sou muito feliz de morar aqui. Na verdade, eu me sinto muito bem dentro da minha casa. Não só porque, claro, eu fiz tudo pensando nas coisas da forma como eu gosto. Mas a questão do container em si, nada de negativo para mim, né? Para mim, só coisas positivas. E eu acredito que os vizinhos também acabam se influenciando, né, com todo esse pensamento, essa preocupação pela sustentabilidade. Acredito que também você no seu dia a dia empregue, né, a preocupação, reciclagem. Eu acho que sim, mas aqui é um caso à parte, porque já são pessoas que já têm uma formação preocupada com sustentabilidade, gostam de animais, não é à toa que vem morar aqui. Mas acho que sim, eu aprendo toda hora com as informações que eu recebo aqui e eu também troco, então acho que sim, de alguma forma sim. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. A gente sabe que os containers, eles durante, vamos dizer, 20 anos, que é a durabilidade média, né, de cada container, transportam diversos materiais tóxicos, químicos. Os containers que formam aqui a sua casa, eles precisaram passar por alguma vistoria? Como é que foi? Então, para a construção com container ainda não existe um procedimento básico ou alguma legislação que normatize isso, sabe? Vai um pouco do bom senso do profissional, por isso é muito importante ter um bom profissional. Os containers, na verdade, eles ficam 10 anos, né? Fazendo o transporte marítimo internacional, depois eles passam para fazer outras funções menos nobres, vão para cabotagem, depois vão para servir para depósito de alguma coisa e tal, né? Se você pega um container com 10 anos, que sai logo aí do exercício aí do transporte marítimo, algumas coisas são importantes verificar. Existem algumas dicas que o container pode dar do que ele já transportou. É importante a gente estar atento a isso, manchas, às vezes odor, né? E claro que você precisa fazer uma descontaminação, você tem que fazer uma lavagem adequada para que você possa eliminar a maior parte de possíveis resíduos tóxicos, né? Embora a gente saiba que
Os containers que transportam materiais tóxicos são poucos, mas eles existem e a gente tem que tomar cuidado. Eu mesmo, quando fui fazer a minha casa, eu tive o cuidado, por exemplo, de passar um contador Geiger, né, para ver se tinha algum tipo de radioatividade no container. E não tinha. Sabe que até foi um caso engraçado, porque o rapaz que estava fazendo ali a verificação, né, ele que estava dando o laudo e tal, ele pegou, passou lá e eu vi que o ponteirinho nem se mexia. Falei, bom, será que esse aparelho está funcionando mesmo, né? Eu cheguei até a achar que estava sem bateria o equipamento, até o momento que tocou o celular dele, aí o ponteiro disparou, né? Para você ter uma ideia da sensibilidade do equipamento, que o celular dele que estava no bolso e tal. É importante fazer esse tipo de verificação, de checagem. Esses cuidados, eles parecem básicos, que qualquer um teria a sensibilidade de fazer, mas de fato não. De fato é bom você poder contar com alguém que já tenha tido essa experiência e saiba as coisas que alguém que está começando agora, por exemplo, pode esquecer ou nem passar pela cabeça dele, né? Qual a média de preço de projetos como esse, né? Uma casa em container? São uma série de fatores, né? A gente tem que ver a questão da dificuldade específica de cada projeto, tem que ver a questão da economia, porque o preço do projeto se baseia em uma porcentagem do valor da obra. Hoje em dia, um projeto vai depender também do padrão da casa, quanto mais materiais de alto padrão, mais caro vai sair também o projeto, porque ele acompanha o padrão da casa. E também a questão da metragem. O valor médio para a gente ter aí uma base é sempre relacionado ao metro quadrado. Mas hoje em dia, dependendo do projeto, da dificuldade de tudo isso que eu falei, vai aí de em torno de 80 a 150 reais o metro que eu tenho feito. Você está recebendo muitas propostas de projetos em container, né? De construções em container? Sabe que tem, porque apesar de ser um nicho muito específico, né, ele é muito pequeno, mas tem poucos especialistas na área, né? E as pessoas veem o meu trabalho na internet, então de todo o Brasil. Eu não trabalho só São Paulo, como a maioria dos arquitetos, no mesmo padrão mais ou menos do que eu faço, trabalhariam, né? Eu trabalho o Brasil inteiro, tenho uma obra em cada lugar, é legal isso, a internet tem ajudado. Bacana. Bom, Danilo, muito obrigada por abrir as portas da sua casa para o Ecocidade, parabéns pelo projeto. Foi um prazer, sempre que eu tiver alguma novidade, venho. Por favor, nos avise. Infelizmente, o Ecocidade vai ficando por aqui e você sabe que você pode sugerir um assunto, um tema para nossa produção. Envie um e-mail através do endereço tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau!